muita paz a todos, uma alegria muito grande poder compartilhar com os irmãos do Grupo Sheila desses ensinos do Cristo. Na verdade, o que há de bom é isso, né? Nós podemos compartilhar. Às vezes um mesmo ensinamento é visto sobre vários aspectos, sobre vários ângulos. E é importante que a gente consiga enxergar o nosso próprio íntimo e nos situar diante desses desafios que o Cristo nos propôs, porque assim realmente nós estaremos caminhando num ritmo de esforço próprio, né? Em direção à luz, em direção a Deus, em direção ao nosso aprendizado, né? Para que a gente consiga criar luz própria. Cada um à sua maneira, cada um com aquilo que puder, que quiser doar. É assim que a gente deve fazer. O importante é estarmos todos com esse mesmo intuito. O tema de hoje, conforme nós veremos, ele faz parte das instruções de Jesus aos seus apóstolos e foram registradas nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mais completamente por Mateus, no capítulo 10. O capítulo 10 de Mateus explora bastante essas orientações de Jesus aos apóstolos e também foi objeto de estudo de Allan Kardec, registrado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo número 26. Então nós gostaríamos de iniciar lendo um trecho de Mateus que está no capítulo 9, é o capítulo que antecede o capítulo 10, onde Mateus registrou essas instruções do Mestre. Eu vou ler aqui 4 versículos, do 35 ao 38, no capítulo 9 de Mateus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, esse trecho que Mateus registrou, ele situa um cenário para nós, não é? Um cenário, Jesus percorrendo pequenas cidades, pequenas aldeias, ensinando, né? Levando, transmitindo a boa nova, o evangelho do reino, e ensinando inclusive nas sinagogas, que eram os templos judaicos, e isso irritava muito a classe judaica, né? Porque os judeus, principalmente a categoria dos fariseus, eles se julgavam proprietários de Deus, donos da religião, só o que emanasse dos seus ensinos é que valia, que teria validade. Pessoas muito ligadas a ritualismos, a exterioridades. Aí chega lá um carpinteiro desconhecido, lá de uma cidade sem importância nenhuma, a tal de Nazaré, e ele começa a ganhar a simpatia dos desvalidos, dos pobres, dos enfermos, das viúvas, dos cegos, as pessoas doentes que eram às vezes colocadas para fora da cidade como se fosse lixo, né? Então Jesus começou a tocar o coração delas com suas palavras, com seus exemplos, com as coisas que ele realizou na prática, como as curas, né? Então é o que está dizendo aqui, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E isso implica enfermidades morais e as enfermidades físicas e também as enfermidades espirituais. E Jesus, percebendo essa multidão de desvalidos, diz aqui Mateus que ele teve grande compaixão dessas pessoas,
porque andavam cansadas e desgarradas. Interessante. Ele faz essa comparação com ovelhas que não têm o pastor. Porque as ovelhas no pasto, no rebanho, elas estão sempre sintonizadas com o pastor. O pastor às vezes usava um instrumento, um apito, às vezes a própria voz, ele cantava alguma coisa, todas as ovelhas ouviam aquilo e iam segui-lo. Então isso traz um simbolismo muito bonito, né? De aqueles que precisam de alguém para os guiar, que é o caso de todos nós aqui do planeta Terra, né? Nós que temos essa sensibilidade, que temos a humildade de entender que Jesus precisa ser o nosso pastor, porque nós sabemos que muitos dentre nós são materialistas, não têm crença em nada, são ateus e se julgam donos da verdade, da sua própria opinião e não buscam a referência nos ensinamentos de Jesus. Então não é uma questão, não se trata de fanatismo religioso, se trata de bom senso, de buscar princípios que norteiem a nossa vida para que a gente alcance uma felicidade, a felicidade verdadeira, a felicidade de praticar esses ensinos que Jesus veio mostrar por que eles eram compensadores, porque para a população da Terra que está vinculada às paixões e à matéria, é difícil perceber o ganho de fazer sacrifícios, de às vezes agir com modéstia, de não revidar, essas coisas, né, que Jesus trouxe para nós e que às vezes soam de forma estranha para essas pessoas que não têm Deus no coração ainda, porque todos chegaremos lá a caminho da luz. Então Jesus disse aos discípulos: a seara realmente é grande, quer dizer, há muito espaço de trabalho, tem muita coisa para ser feito, há muito que ser trabalhado ainda por todas essas pessoas que estão em sofrimento, mas são poucos os ceifeiros, são poucos os trabalhadores. Então ele orienta: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara, ou seja, peça a Deus que ajude, que surjam esses trabalhadores, esses ceifadores, que também é uma alegoria, né? A terra, o terreno do nosso coração, os ceifeiros, aqueles que estão trabalhando com esforço do exemplo, da palavra, nos trazendo instruções para que a gente cresça em moral, em ética, em amor, em caridade. No versículo 35, que nós lemos, do capítulo 9, está dito que Jesus estava pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Então, por que Jesus realizava essas curas? É lógico que não era por exibicionismo, não era para promover os chamados milagres conforme entendimento de outras religiões, porque dentro do entendimento do princípio moral do Espiritismo, Jesus atuava ou deixava de atuar sempre com vistas a nos ensinar. Então, quando ele promovia curas, ele estava de fato querendo mostrar uma potencialidade que nós temos, que nós também podemos fazer a mesma coisa, nós temos condição de curar. Então, ele vai dando para nós os caminhos, porque todo o ensino de Jesus apontou para o tal reino de Deus. E esse reino de Deus não era lugar, nem era dom. O reino de Deus é um estado da alma, é um nível de progresso espiritual. Isso é que é o reino de Deus. Por isso ficou registrado por Lucas, né? O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Uns dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Mas o reino de Deus está dentro de vós. Palavras de Jesus, palavras do Cristo, mostrando para nós o que nós somos realmente, né? Vós sois a luz do mundo, mas precisamos encontrar o caminho para essa luz poder brilhar, né? No livro Pão Nosso, no capítulo 51, há uma mensagem, autoria espiritual de Emmanuel,
quando ele se refere às doenças do nosso corpo, o título é Socorre a ti mesmo. Vamos ler apenas algumas frases que encerram a lição. Ele diz assim: sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco no organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então nós achamos que aqui está um bom primeiro passo para nós conseguirmos ter uma plena capacidade de doação, como nós vamos ver mais adiante, que é nós cuidarmos de nós mesmos, em primeiro lugar. Não é um cuidado egoísta, é um cuidado de responsabilidade, é um cuidado que, através desse preparo intelectual, espiritual, emocional, preparo pelo sentimento, nós vamos compreender a necessidade de termos essa saúde física e a saúde emocional para que a gente tenha cada vez mais condição de ajudar o próximo. Então, assim, nós compreendemos este apelo de Emmanuel com base nesta passagem de Jesus pregando, curando todas as enfermidades. Emmanuel lembra, socorre a ti mesmo, porque assim você vai chegar num ponto de ter condição de curar, tal como fez Jesus. Então, no versículo 38 ficou lá registrado: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Ou seja, nós estaríamos aí nos colocando na posição, né, de ceifeiros. Então, nesse mesmo livro, Pão Nosso, Emmanuel volta a falar desse trecho do Evangelho. Tem um capítulo intitulado Ceifeiros, que nós vamos trazer ainda algum pensamento de Emmanuel aqui, porque nos ajuda muito a alinhar aquilo, né, com os ditames evangélicos dentro daquilo que a gente gostaria de trazer nesse ensino das instruções de Jesus aos emissários. Então, nessa passagem que nós lemos, né, Jesus percorrendo e curando e fazendo todas essas coisas, Emmanuel anotou o seguinte: naquela hora permaneci em torno do mestre a turba de corações desalentados e errantes que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava ao rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara, realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. A porcentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Então nós trouxemos esses dois pensamentos, né, trechos com pensamentos de Emmanuel, para sedimentar a ideia que Jesus estava trazendo para os discípulos e mostrando, primeiro, a situação carente da humanidade, necessitada de ajuda, de auxílio, e a carência também de trabalhadores, de pessoas dispostas a doar. Porque, como Emmanuel coloca aqui, a maioria está aguardando receber o pão, o alimento trabalhado, o alimento pronto para satisfação própria. Ou seja, é um ato realmente de egoísmo, pensar apenas em si
Então, Emmanuel coloca aqui essa necessidade da gente se voltar para fora. E o benefício disso, né, para todos nós, porque, como foi dito, a maioria aguarda o trigo beneficiado e o pão completo à mesa. E raríssimos aqueles que enfrentam os temporais para poder auxiliar. Um alerta para todos nós. Então, voltando lá a esse momento histórico de Jesus percorrendo essas aldeias, Jesus se reúne então à sua comitiva, né, e empreende um giro pelas aldeias vizinhas, ensinando nessas sinagogas judaicas. Mateus nos apresenta então a impressão que Jesus tivera das massas populares dos lugares por onde ele passava. Então são trechos de conversas amigáveis que estão relacionados nos evangelhos, mantidos durante essa marcha, vamos dizer assim, na poeira da estrada. O mestre, então, via a população como ovelhas, sem pastor, desorientada, pela falta de mestres seguros, que as alimentasse com o alimento espiritual, com a verdade divina. Então, essa que é a realidade, uma realidade que talvez ainda existe. Uma massa abandonada por falta dos verdadeiros pastores, de qualquer grupamento religioso, inclusive do nosso espírita. Porque podemos citar dirigentes espíritas, pastores evangélicos, sacerdotes católicos, rabinos israelitas, ou seja, todos pregadores de espiritualismo, quando pensam mais em si, quando pensam mais nos seus interesses, no seu domínio político ou às vezes na exploração financeira das suas ovelhas, do que pensam no amor, o amor que se sacrifica e se dá desinteressadamente. Então, além disso, o próprio ensino ministrado por todos, a maioria de todos nós, inclusive, é puramente teórico, sem o calor do exemplo vivido com esquecimento de si mesmo e dos seus próprios interesses, e que teria o dom de fazer frutificar e amadurecer as palavras proferidas, porque só Jesus mesmo, né, que exemplificou tudo o que ele disse. Nós estamos no caminho do esforço, mas nos chama a atenção essa condição das ovelhas desgarradas, porque muitas vezes as pessoas vão ao templo religioso, vão à igreja católica, ao templo evangélico, vão à nossa casa espírita e muitas vezes saem de lá decepcionadas pelo comportamento daqueles que elas observam. Então a nossa doação, ela vai também pelo nosso próprio comportamento. Então até hoje existem essas ovelhas sem pastores, porque os verdadeiros desinteressados são pouquíssimos e não chegam a atender às necessidades inadiáveis e substanciais. Então vamos adentrar agora o capítulo 10 de Mateus, onde ele inicia as instruções aos emissários. Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Olha como que Mateus começa esse capítulo. Jesus chama os 12 representantes. Por que Jesus escolheu 12 pessoas? Porque não tinha como fazer um ensinamento de temas absolutamente profundos, simbólicos, para uma multidão. Você precisa primeiro explicar para um grupo reduzido para criar adeptos, para criar discípulos. O discípulo é aquele que admira o mestre. Ele deixa de ser o aluno que apenas ouve, anota e memoriza, e ele passa a ter interesse. Ele começa a agir com o coração, aí ele se torna discípulo. E ele vai caminhando ali até alcançar a condição de emissário, ou apóstolo, que é a palavra grega para emissário. Ou seja, ele pode passar a representar o seu mestre. Ele já começa a criar vínculos também como sendo um pequeno mestre. Então, Jesus lhes deu poder sobre espíritos imundos. Estamos falando do quê? Processos de desobsessão, porque espíritos imundos é o termo do Evangelho para espíritos e irmãos que estão no campo espiritual, em atraso espiritual, que nós
costumamos chamar de obsessores, mas não devemos pensar neles como se fossem demônios, seres que estão vinculados ao mal eternamente. Não, são irmãos como nós na caminhada. Nós mesmos podemos nos tornar obsessores se não vigiarmos aquilo que a gente faz na Terra durante a nossa encarnação. Por isso é preciso sempre seguir aquilo que Jesus alertou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, esse poder dado por Jesus aos seus apóstolos para com os espíritos imundos ou os obsessores era justamente para poder conseguir dialogar com eles, tentar mudar a sua maneira de pensar, para os expulsarem. E também ele diz aqui para curarem as enfermidades, porque as enfermidades são curadas às vezes pelo simples uso da palavra. A pessoa que ouve, ela recebe aquele alimento espiritual e se transforma a sua maneira de pensar e agir. E assim ela vai deixando de ser doente. Porque lembra aquela mensagem do Emmanuel? Socorre a ti mesmo? Você conversando com seus órgãos, conversando consigo mesmo para evoluir, se purificar, crescer. Então nós vamos caminhando para a saúde dessa forma, né? Então Jesus, que havia rompido lá com os fariseus, com os escribas, e ele precisava realmente recrutar esse grupo, né? O grupo dos emissários, e ele faz tudo isso que nós dissemos, e essa autoridade, né, que Jesus confere a esses apóstolos não era uma autoridade assim: toma aqui uma carteirinha, ó, te dar uma medalha aqui, colocar em você um brasão, um escudo, não é? Não é nada disso. É uma autoridade de explicar para eles que vocês têm condição de fazer. É essa que é a autoridade que Jesus dava. Vocês podem fazer, tipo assim, observem como eu estou fazendo e tentem fazer. Tentem seguir o meu caminho. Assim vocês terão ascendência moral para realizar todos esses procedimentos. E assim, prosseguindo no capítulo 10 de Mateus, nós vamos pular para os versículos 5 a 8, onde está registrado: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Aí nós achamos aqui a nossa frase. Onde que ela se encaixa no Evangelho? Jesus dando então essa autoridade para aqueles que ele escolheu para comporem o seu colégio evangélico, né? O colégio iniciático, onde tudo ia se iniciar, os seus ensinamentos, e disse para esses que eram os mais próximos: não sigam o caminho dos gentios e nem entrem pela casa dos samaritanos. Por quê? Isso era o mesmo que dizer: não pretendam fazer prosélitos de outras religiões, tirando-os de suas crenças. É o significado dessa frase. Gentio ou pagão. A cidade dos samaritanos são aqueles judeus também aferrados àquela religião cheia de símbolos e rituais. Então não pretendam fazer prosélitos, não pretendam fazer seguidores. É apenas para levar o amor, a palavra de paz, de alegria, de esperança. Então ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Falar apenas àqueles que estiverem insatisfeitos e perturbados com a própria religião. Então vejam bem, olha que interessante essa particularidade. Jesus não pediu que eles convencessem as pessoas a mudar de religião, mudar de crença. Ao contrário, é para respeitar a crença de cada um. Mas aqueles que estivessem perdidos, sedentos, vazios, precisando de orientação, esses eram o terreno mais
necessitado, né, do adubo, da palavra, daquela orientação para eles saberem por onde seguir, para onde seguir. Então, após dar essa instrução sobre onde e como trabalhar, aí Jesus autoriza: curai os enfermos. Autoriza e orienta: limpai os leprosos. Ou seja, faça a ação no campo material e no campo espiritual, porque em seguida ele diz: ressuscitai os mortos. São os mortos do espírito, porque não se tem notícia que nenhum apóstolo de Jesus fez os feitos como ele, né, que trouxe à vida espíritos que já estavam considerados mortos, mas que estavam apenas cataléticos, catatônicos. Então, Jesus traz à tona com a força da sua vibração, faz com que o perispírito retorne ao corpo e o princípio vital se revigore, como ele fez com Lázaro. Mas aqui no caso, ele orientou: ressuscitai os mortos, mortos do espírito, mortos da esperança, mortos porque estavam vazios, porque não faziam nada de útil, porque não caminhavam em direção ao reino de Deus, da sua própria purificação espiritual pelo progresso, pela honestidade, pelo trabalho. Então essa aqui é a morte espiritual. Expulsai os demônios, como nós já explicamos, o processo desobsessivo. De graça recebestes, de graça dai. Ora, então vamos ver aqui o que Kardec anotou a respeito dessa frase: de graça recebestes, de graça dai. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio. O que a gente vê por aí até hoje, né? Naquela época, Jesus já estava dando essa orientação. Se ele estava, é porque acontecia, né? Acontecia isso. Pessoas estavam usando, às vezes, o canal mediúnico, não é? Estavam usando o canal mediúnico, recebendo instruções de espíritos atrasados, faladores que gostavam de orientar, porque os espíritos menos evoluídos gostam muito de fazer isso, de dar bastante orientação, sem ter nenhuma autoridade ou capacidade até de compreender o que eles estão realmente fazendo e como consequência, né, proporcionando o mal para as pessoas. Então, Jesus dá esse alerta pedindo que fosse feita essas curas, mas que não se usasse de nenhum tipo de cobrança, porque são recursos que nós recebemos durante a nossa reencarnação. A gente vê aí pela cidade, e tem muito isso até hoje na nossa cidade aqui em Belo Horizonte, tem bastante. Aquele famoso cartaz pregado no poste, né? Trago a pessoa amada de volta. Ou seja lá que for, né? Adivinha o futuro. Talvez médiums, né, que tenham esse contato com o campo espiritual, com entidades que trabalham, às vezes, na base de trocas materiais, quando você faz oferendas, rituais, aí esses espíritos são acionados, mas que não são espíritos que vão trazer saúde e benefício para ninguém. São espíritos que ainda estão muito longe do caminho de evolução. E essas pessoas usam essa sua mediunidade como serviço pago, ou seja, elas querem receber dinheiro em troca disso que elas receberam de graça. Mas aí, também, quando a gente usa esse exemplo, e quando nós falamos da mediunidade, que a gente vai até falar um pouco mais adiante, a gente fecha muito o âmbito daquilo que nós recebemos. Porque o que nós temos que recebemos de graça não é só a mediunidade. Então vamos lembrar aqui a parábola dos talentos, que foi quando Jesus
nos alertou a respeito disso que nós somos e como que nós temos tanta capacidade, né? Porque na parábola dos talentos, um homem ausenta-se do seu país, chama os servos e entregou os seus bens. Ele deu 5 para um, deu 2 talentos para outro, deu 1 talento para um. Ele deu, como diz a parábola que Jesus contou, de acordo com a sua capacidade. Interessante, né? Então, quando chega na hora de devolver os talentos, que o Senhor volta, todos eles dobram a quantidade de talentos e devolvem em dobro. Mas o que recebeu ele devolve o mesmo. Ele tinha guardado ele na gaveta e devolve o mesmo. Então, a decisão do Senhor é o seguinte: tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10 talentos. Olha o que é a decisão. Porque a todo que tem será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, haverá choro e ranger de dentes. Então, olha só, a pessoa que recebe o talento somos nós. Somos nós que recebemos o corpo físico, a família, as nossas habilidades intelectuais, várias potencialidades que nós desenvolvemos aí ao longo da vida, com os estudos, com a nossa prática, a nossa experiência. Então, tudo isso é importante que a gente caminhe ao longo da vida fazendo com que isso se multiplique e se desdobre, justamente para que a gente possa oferecer aquilo que a gente conquistou, que tem de melhor, para as outras pessoas, porque a lei de Deus é a lei do amor universal, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito ou tua inteligência, e a que é equivalente ou semelhante, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor ao próximo, ele equivale exatamente igual ao amor a Deus. Quando não tem amor ao próximo, não tem amor a Deus verdadeiro. Então, essa aqui é a questão. O talento ele precisa ser desenvolvido para que ele sirva ao próximo de alguma forma. Então, quando nós desenvolvemos alguma habilidade na Terra e nós temos oportunidade de compartilhar aquilo com alguém, nós já estamos distribuindo talentos. Quando a gente faz e fica tudo só para o nosso próprio prazer, só para nós mesmos, aí nós somos como esse que recebeu o talento, colocou na gaveta e devolveu no final, ou seja, chega no final da existência, da vida na Terra, da vida no campo material, na reencarnação, você não fez nada, devolveu o talento que recebeu, não agregou nada naquela experiência humana. Então você vai receber uma condenação, que está simbolizada aqui, não é? Será atirado nas trevas exteriores, ou seja, vai passar um momento de angústia, de intranquilidade no campo espiritual, esperando a próxima reencarnação. Essa é uma questão difícil, às vezes, para as pessoas compreenderem. E aquele que muito fez, ele vai receber mais ainda. Por isso que ele diz que vai tirar o talento de um e passar para o outro. Porque quem fez muito e desdobrou muito, demonstrou capacidade. Então vai receber ainda mais numa outra encarnação, vai ter mais potencialidades para poder fazer desdobrar os seus talentos, né? Muito bem. Aí o Kardec, no capítulo 26 lá de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele adentra a questão das preces pagas, porque era uma prática da época. Provavelmente nós temos isso acontecendo hoje de alguma maneira, não é? Então isso está registrado aqui, eu vou ler o que o Kardec registrou, mas ele colocou como se fosse um resumo de Lucas, Marcos e Mateus, ou seja, dos evangelhos sinóticos. Disse em seguida a seus discípulos diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto
de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Os escribas, os fariseus, eles são personagens muito interessantes de nós estudarmos e compreendermos como é que eles faziam, como é que eles agiam, para a gente evitar fazer o mesmo, né? Evitar esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. Então eram pessoas assim que queriam demonstrar orgulhosamente uma superioridade perante outras, e eles usavam o tempo que eles dedicavam a ficar memorizando, decorando as escrituras para recitar em praças públicas, e também faziam preces longas. Era como se fosse uma demonstração orgulhosa de suas capacidades, queriam ser admirados por todos, né? E quando Jesus fala que eles, a pretexto de extensas preces, devoravam as casas das viúvas, é porque eles estavam cobrando para ir fazer essas preces. Como se fosse assim: se você ouvir aqui a prece que eu vou fazer e me pagar, Deus também vai ouvir e vai te ajudar. Funcionava assim realmente na base de troca. Então o Kardec explica que a prece é um ato de caridade. A prece é algo que surge espontaneamente do coração, e que cobrar para que alguém se dirija a Deus por outra pessoa é ser uma espécie de intermediário assalariado, quer dizer, é um uso totalmente equivocado da oração. Então a prece, ela ficava sendo nessa época da seguinte forma: quanto mais longa a prece que eu fizer, mais você vai me pagar. Então, um desvio totalmente do sentido da oração, da sua utilidade, do seu propósito, porque a oração, ela é aquilo que nos liga a Deus, nos liga em pensamento a um plano superior. Através dessa manifestação pela prece, nós podemos agradecer, podemos louvar, podemos pedir, não é isso? Então, quanto mais nós usarmos a prece em favor do próximo, o seu uso vai ser aquele mais bem feito, mais perfeito, né? Quando nós usamos a prece apenas em favor de nós mesmos, ela não vai funcionar tão bem quando a gente usar com sinceridade em favor dos semelhantes, que é o melhor uso. Então, a razão, o bom senso, a lógica, eles nos dizem que é impossível a Deus, não é que é a perfeição absoluta, ele delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para Deus fazer a sua justiça. Então é um erro enorme, mas que as pessoas na prática, no dia a dia, não paravam para pensar e pagavam para que se fizessem preces, né? Talvez hoje em dia aconteça isso. As pessoas cobrem para ir tirar encosto na casa dos outros, para limpar o ambiente, não apenas de lares, como de lojas, como de centros comerciais. Nós já presenciamos em nossa própria casa espírita, que é a Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, nós presenciamos pessoas indo lá pedir para... E vou abrir uma loja ali, vocês podiam ir lá fazer uma prece para o nosso comércio funcionar bem. Então, isso não deve soar como absurdo para nós, deve soar apenas como a atenção, né, naquilo que demonstra que, às vezes, no campo de uma ignorância ainda do assunto, do desconhecimento, as pessoas elas tomam esses caminhos que são absurdos. Devemos lembrar, então, que a justiça de Deus é como o sol, ela existe para todos, ela tem que existir tanto para o pobre quanto para o rico. E outra coisa que o Kardec alerta sobre essa prática de pagar para se fazer preces, né? Toma aqui, você faz a prece por mim, é que você se sente dispensado de você mesmo fazer a prece, de você mesmo se envolver. Então a gente sabe que tem muito isso ainda no nosso meio, não estou falando no meio espírita, mas na nossa humanidade, né? Pessoas que preferem pagar para que uma coisa boa aconteça, em vez de elas irem lá fazer a coisa boa acontecer. E aí a gente encaixa o exemplo que julgar mais adequado dentro dessa frase meio pobre que nós criamos aqui, né?
Na verdade, a gente sabe, como lembra Kardec, que os espíritos eles se sentem tocados quando a nossa prece é sincera, quando a nossa vibração é justa, né? É o nosso sentimento de envolvimento ali, de misericórdia, de compaixão. E quando os interesses são mesquinhos, são materialistas, são de trocas, de ganhos, os bons espíritos se afastam, não vão nos atender. E os espíritos levianos, que a tudo querem atender, esses vão se aproximar. Agora nós vamos adentrar aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, muito interessante, que o Kardec reservou nesse capítulo do Dai Gratuitamente, quando ele conta o trecho dos mercadores expulsos do templo. E eu vou ler aqui o trecho que foi registrado por Marcos e Mateus e que está no nosso Evangelho. Está da seguinte forma: eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas, os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isto, procuravam meio de o prenderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Isso mostra um cenário impressionante, né? A que ponto chegou, né? O templo foi se tornando um lugar de comércio, de barraqueiros, como nós podemos dizer, troca câmbio de moeda, venda de pequenas coisas, e era um templo de oração, não é? Então isso é uma prática que realmente é uma prática materialista que tira completamente o sentido do nosso estado de espírito quando vamos tentar uma conexão com o plano superior, não é? Então Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou o tráfico das coisas santas e dessa forma não tem condição de ser praticado esse tipo de coisa em lugares sagrados. Agora, a expulsão dos exploradores do templo, ele é bem aceito por todas as teologias, pela católica, pela romana, pela reformada, mas às vezes sofre restrição dentro do ambiente espírita. Por quê? Porque as pessoas não aceitam que Jesus, em toda a sua bondade, em toda a sua caridade, ele pudesse ser violento. Mas aí há um equívoco de interpretação. Porque vejam bem, uma coisa é você ser caridoso e fraco, a outra é você ser caridoso e enérgico, ou ser bom e enérgico. Então não pode haver confusão entre violência e energia, entre bondade e complacência, ser complacente com o que está errado. Ficar de boca calada quando vê uma coisa desonesta, errada acontecendo, só porque eu tenho que ser bonzinho, eu não vou ofender ali o fulano porque ele está agindo de maneira errada, mas deixa agir porque não quero criar problema. Muitas vezes essa complacência traz grandes dificuldades em nosso ambiente espírita, porque as pessoas não querem entrar em choque. Mas para tudo há uma forma educada, mas também enérgica, de tratar o problema. Por isso, a direção da casa espírita, ela precisa ter realmente pessoas equilibradas, estudiosas, centradas e que sabem lidar com essas situações, né? Que muitas vezes vêm irmãos e querem trazer esse tipo de prática comercial para dentro das casas espíritas, falando aqui para o nosso meio, né? Muitas vezes já vimos acontecer isso. Então essas práticas devem ser coibidas com a bondade que não é complacente, com a educação. Então, como se diz, será que a gente cruzaria o braço diante de um bandido, né, que tivesse, ou um bando que tivesse molestando crianças? Nós íamos ficar parados de braços cruzados?
ou a gente tentaria defendê-las? É como se fosse isso. Então, o que Jesus tentou fazer nesse momento, né, que muitos acham que ele perdeu a linha, não, ele foi enérgico, porque ele precisava repreender com severidade, ele precisava mostrar sua autoridade. E ele é dito aqui no final, né, do trecho que nós lemos do Evangelho, que as pessoas admiravam a sua doutrina. Ou seja, Jesus não era odiado porque fazia isso. Talvez fosse odiado lá pelos cambistas, né? Pelos mercadores lá, os mercantilistas. Mas é preciso dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então há um momento para se fazer tudo. E um templo de oração, um templo que é considerado sagrado, ele não pode, não deve jamais ser usado para essas práticas mercantilistas, e nós das casas espíritas precisamos também tomar muito cuidado com as nossas práticas para que elas não transpareçam esse tipo de situação, não é? E agora vamos finalmente, né, nos últimos minutos que a gente tem aí da nossa exposição, vamos adentrar a questão da mediunidade gratuita. Porque realmente a mediunidade é o quê? A mediunidade é um dom que a gente já traz na reencarnação. Na verdade, a mediunidade ela é um dom que todas as pessoas encarnadas possuem. Mas Kardec chamou a atenção que chamaria de médiums aqueles que tivessem essas manifestações de formas mais patentes, mais ostensivas. Porque todos nós temos alguma mediunidade onírica através dos sonhos, alguma coisinha de premonição, né, de intuição, que às vezes a gente acha a intuição, eu sou muito intuído, na verdade está recebendo comunicação ali e está achando que é intuído, que é o próprio espírito, mas às vezes vem de fora para nós. Essa mediunidade que é prevista no campo espiritual antes de nós reencarnarmos, nós já trazemos de lá essa característica mediúnica na nossa programação, que é uma característica do espírito de conquistas anteriores, de práticas anteriores mediúnicas, e também, e muito principalmente, uma característica do nosso corpo físico. Ela influi diretamente na mediunidade, né? Aquele estudo lá do André Luiz sobre a válvula pineal, que está bem no centro do cérebro, mostrando lá que é uma espécie de antena que capta lá as vibrações dos irmãos que estão no campo espiritual. Então, dessa forma, a mediunidade ela traz essas características, e nós aqui, às vezes, chegamos na Terra reencarnados, a mediunidade começa a eclodir, eu começo a ter premonições muito fortes, começo a ter percepções de vidência, de audiência. Muitas vezes isso surge na nossa vida justamente para chamar a atenção, né? É para, olha, vem para a seara aqui. Estamos precisando de utilizar, de nos valer dessa sua antena, né? Lá que vai no terminal da psicografia, da psicofonia. Obviamente, fora do ambiente espiritista, é mais difícil de ser compreendida. Muitas vezes é até confundida e amaldiçoada a tal da mediunidade. Mas os médiuns receberam os dons de Deus, gratuitamente. Não são os médiuns que provocam as manifestações. É Deus que permite que o espírito se aproxime e que eu possa vê-lo, se eu for o médium vidente, que eu possa ouvi-lo, se eu for audiente, que eu possa captar seu pensamento e transformar aquilo num escrita, não é? Então não pode ser algo que a gente vai acreditar que surgiu de mim e que eu que sou o proprietário dessa mediunidade. Aí que está. O Espiritismo trata desse assunto com muito critério, mostrando que os médiuns, por exemplo, os médiuns psicógrafos, que se arvoram muitas vezes a escrever livros, têm de compreender que os livros não são de sua autoria, a não ser que eles assumam que são da própria autoria do encarnado. Que se o livro vem por ditado de um espírito, né, passando ali
pelo pensamento, as palavras que o médium vai psicografar, às vezes de uma forma mais ou menos mecânica, mais ou menos consciente, mas o médium precisa entender que ele não é o autor, que o autor é do campo espiritual. Por isso as casas espíritas têm tanto cuidado quando vão publicar um livro de um médium, porque ele pode estar simplesmente mistificando. O que é isso? Ele está fingindo que está recebendo uma comunicação de um espírito, não é o espírito, é ele próprio. Ou é um espírito, mas não é um espírito evoluído. É um espírito atrasado que está sendo leviano com ele, ditando ideias que não são ideias muito elevadas ou que não têm muito fundamento, e o médium, se deixar levar pelo orgulho, pela vaidade, ele vai naturalmente cair numa armadilha, numa coisa muito complicada, né? E a gente precisa entender que todas as vezes, como vamos até repetir, porque acho que nós já dissemos isso aqui, todas as vezes que o interesse do médium é egoísta, ou é interesse de se projetar, é interesse vaidoso, aí nós temos que desconfiar mais ainda se o espírito que está se aproximando dele é aquele mesmo que põe a assinatura lá. Porque às vezes nós vamos pensar assim, não é possível que o espírito tal que eu conheço, que é tão evoluído, vai se aproximar dessa pessoa que é um médium, e aí nós vamos avaliar, né, os desvios morais daquela criatura. Então nós estamos aqui apenas querendo alertar sobre essas possibilidades, porque, na verdade, aqueles de nós que estamos com a mediunidade ostensiva, que aliás não é o nosso caso, precisamos tomar cuidado redobrado quando se trata de produzir, não é, algum material escrito ou falado, no sentido de nós darmos realmente legitimidade ao conteúdo que estamos transmitindo. Isso é feito através da educação mediúnica que as casas espíritas tratam. Nosso querido Grupo Sheila, eu falo nós porque é do nosso coração, né? Nosso querido Grupo Sheila faz isso muito bem nas suas reuniões de educação mediúnica, e isso é muito importante para que a gente possa realmente confiar nos médiuns que estão surgindo, e eles, bem orientados pela casa espírita, jamais vão se arvorar em sair cobrando por aí, né, por sua mediunidade. Na verdade, a mediunidade deve ser conduzida com humildade, com devotamento, com abnegação, com desinteresse moral, desinteresse material, é assim. Anonimato o máximo possível, para que a personalidade do médium não se projete à frente do conteúdo que ele vai transmitir. Então, mediunidade não pode jamais se tornar profissão, porque, como diz Kardec, ela não existe sem o concurso dos espíritos.